Olá, boa noite, amigos, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma semana, aqui estamos nós, mais uma vez, com a graça do nosso Pai Maior. Gostaria de saber se está todo mundo em paz, todo mundo bem, passamos uma semana tranquila. Eu desejo sinceramente que assim tenha sido para todos nós, com muita alegria, muita esperança, muita força, trabalhando, confiando, enfim, Senhor, que nós possamos ter uma semana bem tranquila, em paz e com toda esta esperança de um dia melhor, a esperança de estarmos seguindo sempre a nossa caminhada com o auxílio dos nossos irmãos espirituais, os nossos irmãos queridos, que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos dando esta força para que a gente possa continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Estou mandando uns aviõezinhos aqui para aqueles que porventura estejam tranquilos. Vamos lá, vamos enviando. Sempre bom uma lembrança, uma lembradinha para que as pessoas possam se lembrar. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Sempre um prazer receber os nossos irmãos, para que juntos a gente possa refletir um pouquinho, para que juntos a gente possa nos esforçarmos para conseguirmos alcançar a tão sonhada evolução, a tão desejada. Então, nós vamos já de início lermos o Evangelho de Chico para a abertura da nossa noite, do nosso encontro. É apenas uma frase onde a gente possa se harmonizar com essa espiritualidade, que a gente possa nos tranquilizarmos, não é? Então vamos lá, hoje é o número 166. E aí Chico diz a Carlos Bacelli, na convivência que tiveram durante tantos anos: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliaram muito. Emmanuel sempre me ensinou assim: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Que belo ensinamento para a gente seguir. Não é fácil, não. Casal traquinando, boa noite Pedro, boa noite Bárbara, sejam bem-vindos. Não é fácil para nós quando somos criticados, quando somos censurados, quando alguém faz uma observação sobre a nossa pessoa, a gente se desligar daquilo que está acontecendo na verdade, né? E seguirmos a nossa caminhada. Não é muito fácil, não, mas vamos seguindo a nossa jornada. E hoje nós teremos como ensinamento o capítulo 28 do Jesus no Lar. O
a Bárbara e o Pedro estão dizendo aqui que é bom ouvir os ensinamentos que Deus e os amigos espirituais usa da minha pessoa aqui no caso para passar a todos. Sim, estamos todos aprendendo, todos juntos, todos nós estamos aprendendo com esses ensinamentos, onde Jesus fazia na casa de Pedro o evangelho semanal. Jucimara, você passou por aqui, já entrou e eu não falei boa noite para você. Boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui também conosco. Então, esta semana nós teremos o capítulo 28, a resposta celeste. Mais um grande ensinamento, mais uma bela reflexão para que a gente possa aprender e tentar seguir, porque esses ensinamentos, todos, de alguma forma, nos faz refletir demais, para que a gente, com isso, consiga evoluir e, pelo menos, tentar crescer um pouquinho nesta nossa caminhada. Porque nós ainda estamos engatinhando, nós ainda estamos bem fraquinhos ainda no aprendizado, não é? Mas a gente vai chegar lá. Devagarinho a gente chega. Então vamos iniciar a resposta celeste. Solicitando Bartolomeu esclarecimentos quanto às respostas do alto às súplicas dos homens, respondeu Jesus para elucidação geral. Antigo instrutor dos mandamentos divinos, ia em missão da verdade celeste, de uma aldeia para outra, profundamente distanciadas entre si, fazendo-se acompanhar de um cão amigo, quando anoiteceu, sem que lhe fosse possível prever o número de milhas que os separavam do destino. Reparando que a solidão em plena natureza era medonha, orou, implorando a proteção do Eterno Pai, e seguiu. Noite fechada e sem luar, à margem da trilha em que avançava, e acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar e dormir. Começou a instalar-se pacientemente, mas espessa nuvem de mosca vorazes o atacou, obrigando-o a retomar o caminho. O ancião continuou a jornada, quando se lhe deparou volumoso riacho, num trecho em que a estrada se bifurcava. A ponte rústica oferecia passagem pela via principal, e além dela a terra parecia sedutora, porque mesmo envolvida na sombra noturna, semelhava-se a extenso lençol branco. O santo pregador pretendia ganhar a outra margem, arrastando o companheiro obediente, quando a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Árida, boa noite, seja bem-vinda. Sem recursos, então, agora, para a travessia, o velhinho seguiu pelo outro rumo e, encontrando robusta árvore, ramalhosa e acolhedora, pensou em abrigar-se convenientemente, porque o firmamento anunciava a tempestade pelos trovões longínquos. E o vegetal, respeitável, oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. Dispunha-se ao refúgio, mas a ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu, partido sem remissão.
Até agora nós vemos aqui que parece que tudo o que acontecia com esse nosso irmão estava dando errado. E às vezes acontece assim na nossa vida. Todas as coisas que nós gostaríamos que acontecessem, acontecem de uma forma diferente. Nada sai da forma em que nós planejamos. E aí nós nos sentimos abandonados, duvidando até da própria proteção divina. Oi, Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui conosco. Então ele ficou pensativo, porque nada estava acontecendo da forma que ele gostaria. Ele começa aqui sendo atacado pelas moscas, em uma situação onde havia aquela confortadora cova. Depois, ele queria atravessar aquela ponte, mas a ponte caiu e ele não pôde atravessá-la. Depois ele para embaixo de uma grandiosa árvore que era ramalhosa, acolhedora, e quando ele foi chegando perto dela para se acomodar, os trovões anunciavam uma tempestade. E o vegetal, então, que era o local onde oferecia um asilo fascinante para o seu descanso da noite, caiu e partiu sem remissão. São 3 situações. E aí eu disse, parece que tudo estava acontecendo de uma forma errada. Mas é assim que acontece conosco muitas vezes. Nós gostaríamos que acontecesse algo para nós da forma que nós queremos, mas nem sempre isto é possível. Nem sempre aquilo que planejamos acontece conosco. E aí nós muitas vezes nos sentimos abandonados, perdemos a fé e duvidamos até da proteção divina. Então esse nosso irmão foi seguindo, exposto então à chuva, e o peregrino movimentou-se para diante. Depois de aproximadamente 2 milhas, ele encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro, e aí ele suspirou aliviado. Bateu a porta e um homem ríspido veio atendê-lo. E foi claro na sua negativa, alegando que o sítio não recebia visitas à noite e não lhe era permitido acolher pessoas estranhas. E por mais que ele chorasse, por mais que ele rogasse, o pregador foi forçado a seguir além. E acomodou-se assim como pôde, debaixo do temporal, nas cercanias da casinhola campestre. No entanto, a breve espaço, ele notou que o seu cão, apavorado pelos relâmpagos sucessivos, fugia a uivar, perdendo-se nas trevas. Muitos cães ficam desesperados quando ouvem relâmpagos, trovões, fogos de artifício, e era o caso desse que o acompanhava. E o velhinho, então, agora estava sozinho, e ele chorou angustiado, acreditando-se novamente esquecido por Deus, e passou a noite no relento. Então, todas as vezes que nós nos encontramos assim, acreditamos até que Deus esqueceu-se de nós. Boa noite, Simone, seja bem-vinda, muito bom tê-lo aqui conosco. Tê-la, ou tê-lo, acreditamos que seja Simone. Aproveitando esta fala, se vocês quiserem, se desejarem, colocar a cidade de onde vocês estão falando, ou mais alguma outra
citação, interagir conosco, fiquem à vontade. Nós estamos aqui todos juntos para aprender. Então eu vou dizer de novo que todas as vezes que nós nos encontramos desta forma, nós acreditamos que Deus esqueceu de nós. E nós ficamos tão desesperados, tão revoltados, e às vezes perdemos até o equilíbrio interior, que nós nos sentimos como se estivéssemos nas trevas. Mas o que a gente esquece, na maioria das vezes, quando nós nos encontramos com as nossas aflições, os nossos problemas que acreditamos ser, e que nos parece que tudo aquilo é triste, é doloroso, mas na verdade é o melhor que poderia acontecer para nós. Porque ainda nós não compreendemos a vontade do nosso Pai Maior. Nós ainda não podemos enxergar tudo da forma que realmente é. Porque realmente e geralmente nós ouvimos, sentimos e vemos conforme as nossas inclinações e os nossos entendimentos, e não segundo a realidade essencial. Por isso Jesus diz em um dos seus ensinamentos: quem tem olhos de ver, que veja, ouvidos de ouvir, que ouça. Por isso é importante que nós possamos, a partir de agora, perceber que nós temos essa oportunidade para a gente poder refletir um pouquinho, para que a gente possa sentir todas as vezes que estamos passando por uma prova, por uma situação dolorosa, por uma situação onde gostaríamos que ela fosse diferente. Mas depois de algum tempo, nós vamos perceber que é exatamente aquilo que nós precisaríamos passar naquele momento, é como aprendizado. Oi, Lu, boa noite, seja bem-vinda, querida. Então, nós precisamos, muitas vezes, colocar sentido naquilo que estamos vendo, naquilo que estamos ouvindo, para que nós possamos sentir em nós a certeza de que a bondade, a proteção divina nunca nos abandona. Nós é que somos apressados, precipitamo-nos nas soluções, perdemos a paciência, que não tínhamos na verdade, e ali nós ficamos desesperados, perdemos assim a nossa fé, aquela fé vacilante. Árida, boa noite. Nós perdemos aquela fé vacilante que está em nós, mas nós devemos ter uma fé, aquela fé, como diz o nosso Mestre Jesus, não apenas como um grãozinho, o grãozinho da sementinha da mostarda, mas como aquela árvore, que plantada essa semente em nós, ela possa crescer, se ramificar e fixar as suas raízes, para que a gente tenha esta fé fortalecida, aquela fé raciocinada, uma fé aonde nós podemos, de alguma forma, estarmos sempre ciente desse nosso envolvimento com essa espiritualidade. Ô Dani, obrigada, você colocou boa noite, Ari, agora eu sei que Ari, eu estava lendo Arida, então, é o Ari, o nosso irmão, seja bem-vindo. Eu já vi você fazendo uma live com a nossa irmã, então muito bom tê-lo aqui conosco nesta noite. Então, seguindo aqui,
o nosso texto da noite. Em alta madrugada, então, depois do nosso irmão ter adormecido ao relento, ele ouviu gritos e palavrões indistintos, sem poder precisar de onde eles partiam. Intrigado, ele esperou o alvorecer, e quando o sol ressurgiu, resplandecente, ausentou-se do esconderijo. Vindo a saber, por intermédio de camponeses aflitos, que uma quadrilha de ladrões pilhara, ou seja, furtara a choupana, onde lhe fora negado o asilo, assassinando os moradores. Repentina luz espiritual aflorou-se em sua mente. Compreendeu então que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que o uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Tudo acontece da forma que tem que ser. Olha só que ensinamento maravilhoso. Então, informando-se de que seguia em trilho oposto à localidade do destino, pois ali diz que a estrada bifurcava, então ele empreendeu a marcha de regresso, do regresso da localidade do seu destino. E para verificar a sua viagem, ele viu que, como lhe seguia em localidade do destino oposta a que ele teria que fazer, ele então pôde retificar a sua viagem. E junto àquela ponte rompida, onde havia acontecido aquele rompimento, ele foi esclarecido por um lavrador de que a terra branca, onde ele avistava, do outro lado, não passava de pântano traiçoeiro, e que muitos viajores imprevidentes haviam sucumbido. Então vejam, aqui Jesus, contando sua narrativa, ele nos diz que realmente tudo aquilo que aconteceu tinha um motivo. Quando ele ouviu os palavrões e que seu cão desaparecera anteriormente por conta dos trovões, que ele estava só, aqui deixa-se bem claro que se o cão estivesse com ele, o cão teria feito barulho, latido, e aí talvez ele até teria sucumbido junto com esses nossos irmãos. Aquela ponte, do outro lado que ele havia avistado, aquela terra branca, aquela terra boa para que ele pudesse atravessar, não passava de um pântano traiçoeiro. Então, meus irmãos, muitas vezes nós percebemos que tudo o que acontece conosco tem uma razão de ser. E Deus, em sua infinita misericórdia, em sua bondade, Ele está sempre nos enviando emissários para nos proteger e para nos inspirar, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. E esse irmão que vem nos inspirar é para nos mostrar o divino amor do nosso Mestre Jesus. E para que o nosso Pai possa também estar conosco, enviando através do nosso irmão maior, essas inspirações. E aí o velho, então, esse nosso irmão, agradeceu o salvamento que o pai lhe enviara. E quando alcançou a árvore tombada, um rapazinho observou-lhe que o tronco, dantes que era acolhedor, era conhecido covil de lobos.
Muito grato, então, ao Senhor que tão milagrosamente o ajudara, procurou a cova, onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de perigosas serpentes. Como ele estava voltando, ele chegou até o lugarejo, a choupana, onde ele fora pedir hospedagem e não conseguiu. Depois ele foi até a ponte, onde ele deveria ter atravessado e não conseguiu. E aí depois ele passou pela árvore, onde ele iria repousar e descansar o seu corpo, e ele viu que lá era conhecido covil de lobos. E aí ele volta para a cova, onde ele tentara pela primeira vez fazer o repouso. E nela ele encontrou um ninho de perigosas serpentes. Aí, neste momento, endereçando o infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro que não soubera entender de pronto, e prosseguiu adiante, são e salvo, para desempenhar a sua tarefa, pela qual ele estava designado. E quando nós estamos fazendo a nossa oração dominical, nós sempre dizemos que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu ou como em toda parte, em todo o universo. Mas, na verdade, nós precisamos refletir um pouco sobre essa nossa parte da oração dominical. Porque nós também queremos que essa vontade seja também a nossa. Muitas vezes nós nos esquecemos de que aquilo que vai acontecer conosco não é apenas pela vontade do Pai, mas sim pela justiça daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Estamos tendo uma oportunidade, através da nossa consciência, de refletirmos sobre o que realmente nós estamos querendo que seja feita através da vontade do nosso Pai. Mas aí o que nos falta muitas vezes, todos nós, quando nós nos encontramos em uma situação delicada, nós perdemos muitas vezes a esperança. Perdemos com isso a fé. Nós nos afastamos de Deus. Então, ter fé é com que nós possamos ter, através dela, a esperança. E esperança é a confiança que temos no amor do Pai, do Mestre e da equipe espiritual, que são os seus mensageiros. Então, neste ponto da curiosa narrativa, o Mestre Jesus fitou Bartolomeu demoradamente e terminou, pois foi Bartolomeu quem fizera a pergunta ao Mestre. E aí o Mestre diz: o Pai ouve sempre as nossas rogativas, mas é preciso discernimento para compreender as respostas dele e aproveitá-las. Sim, nós somos sempre alertados. Nós temos muitas inspirações, muitas intuições para que a gente possa perceber que estamos sendo avisados, que estamos muitas vezes, através dessa intuição, ouvir, sentir, ver de uma forma diferente, aproveitando essas situações. Então, meus irmãos, estas inspirações, essas intuições, como eu sempre digo, quem nos inspira são os espíritos benfeitores amigos, se estivermos sintonizados com eles, e serão os nossos irmãos menos evoluídos,
aqueles nossos irmãos que muitas vezes estão procurando um local para se sintonizar através da nossa energia e nossa vibração, então eles também estarão conosco. Mas a intuição vem do nosso espírito, então nós precisamos prestar muita atenção no que é da intuição e no que é da inspiração. Então eu vou agora narrar um caso verídico, onde eu aproveito para que todos nós possamos refletir juntos sobre esses ensinamentos que o nosso Mestre Jesus fez nesta noite na casa do nosso irmão, do nosso querido Pedro, o Simão Pedro. E este caso verídico não está no nosso livro, mas ele está nos relatos, onde, como eu já disse, é um caso verídico, tá? Um barco dragão, avançava para quebrar um recorde estabelecido por amigos 2 dias anteriores, lá na Dinamarca. Eram estudantes, fazia muito frio e ventava naquele dia, era 11 de fevereiro de 2011, quando inesperadamente o barco virou. Havia 15 pessoas a bordo. 2 eram professores e os 13 estudantes estavam lá, todos eles acima de 15 anos. E caíram na água. E entre gritos e desesperos, pânicos, ficaram submersos na água, cuja temperatura era de 2 graus centígrados. E Katrina, uma das alunas, uma das vítimas, nos conta, através desse relato, que estava tão gelado, tão frio, que havia até gelo na água. E aí ela diz que ela foi parar embaixo do barco. E todos gritavam. Era uma gritaria surreal, diz ela. Mas naquele instante, o professor deu uma ordem. Nade, possam vocês nadar para não morrer. Mas a costa estava a centenas de metros de distância. E 7 dos 13 jovens não conseguiram sair. Ficaram na água com coletes salva-vidas, sofrendo de hipotermia. Um deles, o Casper, conta que os seus amigos tentaram fazer com que ele nadasse, mas ele não conseguiu, foi impossível. E aí Katrina nos diz como os seus colegas nadaram até a costa. E quando chegaram lá, se viram perdidos em uma floresta. E o frio era tanto, nos diz Katrina, que ela não sentia o próprio corpo. Ela diz, foi realmente difícil, porque ela não tinha forças nas pernas, ela não conseguia caminhar, assim que ficava em pé, ela caía. E aí ela pensou, agora eu vou morrer. Mas o seu destino mudaria logo em seguida. Quando ela olha para frente da floresta e lá ela avista um homem. E ela deu graças a Deus por isso. Quando ela viu aquele homem, ela começou a gritar muito forte, pois Deus lhe deu essa força para tal. Ele chamou o resgate, pois todos os alunos não tinham como chamar o socorro. E após ser pedido o socorro, eles foram levados por um helicóptero. Quando chegou na frente do socorro do hospital, enfim, um homem dizia aterrorizado, estão mortos, estão todos mortos.
eles estavam frios, como se fosse o próprio gelo. E quando chegam pessoas geladas como elas, diz o doutor, nós podemos ressuscitá-los. Mas como que eles foram ressuscitados? Esta é a nossa questão da noite, e não realmente a história como curiosidade. Na medicina terrena, existe um juramento pela qual ela tem que ser cumprida. Então, a medicina não pode desistir, seja lá da forma que chegue aquela criatura. Então, eles não estavam realmente mortos, porque havia ainda uma chance. E esta chance, Jesus nos mostra através do relato, quando é narrado o fato do que aconteceu com Lázaro. Lázaro estava letárgico. Então, esses nossos companheiros, esses nossos irmãos, têm a catalepsia e têm a letargia. A catalepsia se diferencia porque ocorre um enrijecimento muscular. E a letargia é um amolecimento dos músculos, ou seja, desta forma, a catalepsia é parcial, enrijece a parte muscular, mas na letargia, este amolecimento que eles dizem dos músculos, que se manifesta pelo corpo inteiro, de todos os músculos, e o coração também é um órgão muscular. Então, não é que ele pare, ele simplesmente tem uma função tão pequenina, que muitas vezes fica difícil de se constatar os seus batimentos. E uma boa noite, seja bem-vinda. Claro que hoje a situação é diferente. Hoje nós temos, pelo avanço da ciência, nós temos mais condições de chegar e observar, através de toda esta aparelhagem, se existe vida ou não. Mas quando a situação aqui, como desses rapazes, desses alunos, enfim, ocorreu, eles estavam congelados, então ficava bem difícil. Mas como disse o doutor aqui, poder ressuscitá-los. Mas como que eles foram ressuscitados? Pela medicina terrena apenas? Quem é que estava naquela floresta? É claro que aquela pessoa que estava na floresta não era um espírito enviado por Deus, era alguém que foi inspirado, alguém que foi intuído para estar lá exatamente naquele momento. Porque nós temos esse tipo de, como eu disse há pouco, de inspiração, de intuições, que de repente a gente diz, nossa, não sei o que eu fui fazer lá, de repente eu me encontrei em tal lugar, fazendo determinada coisa, cada situação, ajudando alguém, enfim. Então, nós precisamos refletir bastante sobre essa situação. Então, nós precisamos perceber, através desses relatos, o quanto é importante o amparo e a proteção do nosso Pai, do nosso Mestre e da espiritualidade, os seus mensageiros. E continuando neste fato, 6 horas após o acidente, todos os corações voltaram a bater. Todos. E aí vem a grande pergunta. E os pacientes? Será que eles ficariam com danos cerebrais? Porque sem oxigênio, 2 milhões de neurônios morrem por minuto. E sabemos que quando alguém fica muito tempo sem oxigenação cerebral,
ele fica com uma sequela muito grande. Mas à medida que eles foram acordando, os jovens não demonstraram ter sofrido grandes sequelas. E os parentes, então, começaram a pular e a gritar de felicidade. E, inclusive, alguns dos parentes puderam se dirigir aos seus jovens, perguntando, fazendo alguma pergunta do tipo, quem eu sou, o que aconteceu, alguma coisa assim. E através da resposta, eles percebiam que cada um deles estava consciente e não havia ficado grande sequela daqueles nossos garotos. E diz o médico, o que é mais incrível é que o maior número de vítimas desse acidente por hipodermia foram ressuscitados todos de uma só vez e com uma taxa de sobrevivência de 100%. Olha só como que a bondade divina trabalhou com muito amor sobre esses nossos irmãos. Aí nós perguntamos, e os outros? A cada um foi dado o momento exato, porque nós sabemos que quando a morte nos procura, ela nos procura no momento exato. Não existe fatalidade, como dizemos. Então, realmente, aqueles que se encontravam naquela situação, cada um, dentro do seu merecimento, aconteceu da forma que foi narrado aqui. Então, o que eu volto aqui a dizer é que tudo tem sua razão de ser, e Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, Ele está sempre nos protegendo, sempre através do seu divino amor. Então, muitas vezes nós não compreendemos a situação em que nós nos encontramos. Queremos sempre procurar um culpado para a nossa situação, o acontecimento. Mas tudo acontece da forma que tem que ter. Por isso, no livro dos Espíritos, existem as leis divinas e dentre elas nós podemos compreender exatamente tudo aquilo que nos acontece durante essa nossa caminhada terrena. E 8 anos depois, então, desses nossos irmãos, a vida dos sobreviventes mudou. E Katrina nos diz o seguinte: quando você está a ponto de morrer, as coisas ficam bem diferentes para a nossa visão. E ela diz que mentalmente, às vezes, ela desmorona, pois ela, claro, por uma situação como essa que ela passou, com toda certeza, todos nós iríamos desmoronar quando pensássemos no que havia acontecido. Então ela diz, aprendi o que é importante e o que não é importante. Aprendi a diferenciar as coisas pelas quais vale a pena lutar. E estou muito feliz por estar ainda viva, conclui ela. Porque Jesus, em todas essas situações em que nós muitas vezes passamos e nos encontramos, quantos de nós teríamos relatos para contar? Quantos de nós já não passamos por situações, muitas vezes não iguais a essa, mas paralelas a essa, com situações difíceis, com situações onde pensamos, acho que eu não vou resistir. E após passar por esta situação, nós dizemos, aprendi a diferenciar, como diz na oração da serenidade,
que ela diz aqui, que aprendeu o que é importante e aquilo que não é importante. E aprendeu a diferenciar as coisas pelas quais vale a pena lutar e tantas coisas que nós lutávamos há tempos atrás, podemos dizer isso com toda segurança, porque todos nós lutamos sempre por alguma coisa. E muitas vezes lutamos por aquilo que não vale a pena, que não é importante, aquilo que muitas vezes são só bens materiais. E Jesus nos diz, lute por aquilo que o tempo não corrói. Por isso nós precisamos perceber que todos os bens materiais são perecíveis e todos são. Concluindo seu ciclo, termina, inclusive nós, com o nosso corpo físico. Então Jesus ainda continua nos alertando, ele continua falando para todos nós, através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos, e que nós possamos então deixar que a voz do nosso Mestre, incisiva e doce, possa gravar em nossa alma a lição renovadora de que nós carecemos e que nós possamos seguir à frente para que possamos convertermos em semeadores ativos do seu infinito amor e que a felicidade, aquela que podemos aspirar, possa nos encontrar através dos nossos esforços, da nossa confiança, da nossa esperança. Porque sempre que estamos tristes, precisamos lembrarmos da nossa fé. Como diz a narrativa de Pandora, que quando ela abriu aquela caixa curiosa que era, como todos nós somos também, na maioria das vezes, eu sou curiosa, também gosto de saber muitas coisas, mas nós precisamos ter paciência para poder discernir aquilo que realmente nos é importante ou não. Então, quando nós abrimos a nossa caixinha e nós olhamos e vemos que já fizemos tudo aquilo que não deveríamos ter feito, que tudo já saiu de dentro da nossa caixinha, nós precisamos olhar lá no fundo e perceber que ainda há esperança. Aquela luz que brilha para nós, que é a luz divina, que é os ensinamentos do Mestre. Basta que nós nos esforcemos, que tenhamos coragem e vontade para poder seguir a nossa caminhada. E através desses ensinamentos em que nos foi dado nesta noite, onde esse nosso irmão vacilou, onde esse nosso irmão ficou compreendendo pela sua visão e pela sua audição que o Senhor havia abandonado-o. Ele percebeu, após todos aqueles relatos, após ter aberto a sua caixinha, repentinamente, ele viu aquela luz, a luz espiritual, que se aflorou na sua mente. E aí, como diz na narrativa do nosso Mestre Jesus, ele compreendeu que a bondade divina o livrara dos malfeitores e que, afastando dele o cão que uivava, lhe garantira a tranquilidade do pouso. Pois então ele compreendeu que ele havia sido amparado. E muitas vezes nós nos esquecemos. Então eu volto a dizer, tudo tem uma razão de ser. Porque Deus é misericordioso, Ele é bondoso. E através desse irmão, o nosso irmão maior, que Ele nos enviou, o nosso Mestre Jesus, o nosso governador, o nosso exemplo para que a gente possa seguir, está sempre, sempre, sempre nos amparando. Ele que não deixa nós nos desviarmos da nossa caminhada. Quando estamos
pegando um atalho, como eu sempre digo, ele vem, pega-nos no colo e nos traz, através de alguma situação difícil, através da dor, através de alguma situação complicada que nós temos que refletir para podermos dar um passo para trás e voltarmos no caminho reto. Esta é a mensagem desta noite e espero que todos nós, inclusive eu, possamos todos refletir muito sobre esses ensinamentos e compreendermos que nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, neste momento, nós vamos abrir aqui a nossa tela, onde estão o nome dos nossos irmãos, que desde janeiro já estão aqui. Nós não tiramos nenhum nome, sempre fica aqui. Nós precisamos colocar algum nome aqui. Hoje, ele será levado para a vibração, as preces. Podem colocar à vontade, que a espiritualidade maior, juntamente com a nossa energia salutar, irá amparar a cada um dos irmãos que estão com o nome aqui, como a todos nós também, presentes agora, para aqueles que forem vir depois nos assistir, todos nós sejamos amparados e abençoados. E aquele que se sentir à vontade, coloque a água para ser fluidificada. Feche os seus olhos e vamos juntos orar a Deus, orar ao Mestre Jesus, elevando o nosso pensamento até eles, para que nesta noite, Pai, que nesta noite, Jesus, nós possamos, de alguma forma, receber a sua paz, a sua energia, a sua proteção, o seu amparo, mas que também, através de Bezerra de Menezes e a sua equipe, possa ser colocado nesta água o néctar salutar para todos aqueles nossos irmãos que necessitam, neste momento, deste remédio para curar os males do corpo, e que a espiritualidade maior proteja a cada um, para que possamos seguir os benefícios da nossa alma, para que, seguindo esses ensinamentos, Senhor, reflitamos sobre tudo aquilo que podemos modificar em nossa caminhada. Pedimos que ampare, oriente, envolva os nossos irmãos que se encontram nos asilos, aqueles também que não têm um leito para descansar o corpo físico, aqueles também que não têm um lar para voltar, aquelas crianças que se encontram no orfanato, que se encontram muitas vezes abandonado, caminhando a esmo, que elas possam ser amparadas e envolvidas pelo teu amor, que possam, Senhor, também envolver os nossos irmãos nos presídios, nos hospitais, aqueles que se encontram enfermos, possam também receber a tua paz. E nós, meu Pai, nesta noite nós estamos com os corações cheios de esperança, de amor, para poder distribuir para todos aqueles que se encontram dentro do nosso lar ou para aqueles que ainda chegarão, pois neste momento não se encontram aqui conosco nesta sala virtual, mas sabemos que toda esta energia possa ser visitada dentro de cada lar daqueles que agora estão e daqueles também que por aqui passarão. Por isso, Pai, apenas te pedimos, neste momento, que nos conceda a serenidade, para que possamos aceitar as coisas que nós não podemos modificar. Coragem, Senhor, para que possamos modificar aquelas que ainda podemos, mas também dá-nos sabedoria para que possamos
perceber a diferença que existe em cada uma delas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Maior. Obrigado à espiritualidade que esteve presente, nos intuindo, nos orientando, nos amparando. Obrigado aos nossos protetores amigos que sempre, incansavelmente, se encontram apostos aqui, junto de nós. Também agradecemos à equipe de Bezerra de Menezes. Agradecemos, Pai, por tudo que temos e por tudo aquilo que ainda podemos adquirir através da sua paz, do seu amor, da sua luz a nos guiar agora e sempre, e que assim seja. Rosalva, querida, já fizemos a nossa prece de encerramento. Aqui vários irmãos colocaram o nome, nós vamos passar para a nossa tela, e que eles já foram abençoados e amparados com toda certeza e continuarão assim sendo. Eu agradeço de coração a presença de todos, a presença desses amigos do coração que aqui estiveram, que aqui ainda poderão estar, e que nós estaremos sempre, sempre, como diz o nosso irmão Ari aqui, gratidão sempre orando. Sim, será sempre orando que nós vamos encontrar o nosso amparo e a nossa luz para que sigamos nessa nossa caminhada. Então, um beijo no coração de cada um. Agradeço a oportunidade de estar aqui com todos esses irmãos. Até a próxima semana, se Jesus assim nos permitir, e Deus nosso Pai também, e eles irão querer com toda certeza. A próxima semana será o capítulo 29, a parábola relembrada. Mais um ensinamento muito grandioso, muito importante. E já que nós temos 3 minutinhos, eu vou ler novamente o que eu nem sempre faço por falta de tempo, mas hoje eu vou ler novamente. O Evangelho do Chico, que faz a abertura, e agora eu vou ler também para a nossa reflexão. E ele nos diz, o item 166 deste Evangelho. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. E Emmanuel sempre me ensinou assim. Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Olha só que importante. Como eu disse no início, quando alguém fizer uma crítica para nós, se nós tivermos devendo, tomamos a reta, vamos nos melhorar. Mas se nós não estamos devendo nada, não ligue para elas. São apenas pessoas que gostam de nós através de uma outra forma, de uma outra maneira. Obrigada mais uma vez, obrigado a todos, que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe, nos ampare e nos oriente, agora e sempre. Beijinho a todos, meus irmãos do coração. Boa noite, boa noite.